Olá, meu nome é Roberto Falcão, eu sou professor e quero conversar com você sobre as mudanças que aconteceram na Lei de Incentivo à Cultura, agora no governo Bolsonaro. A primeira mudança é que não pode mais ser chamada de Lei Rouanet, ela precisa ser chamada de Lei de Incentivo à Cultura, que na verdade é o seu nome desde o princípio. E isso não muda nada. Parece uma espécie de vingança contra o diplomata Rouanet, porque ele provavelmente é um intelectual de esquerda, mas ele não é. Inclusive ele é secretário da cultura do presidente Collor, que é um homem também que também não é. Bom, enfim, a segunda mudança é até interessante. É a tentativa de criar benefícios maiores para produções que vierem do Nordeste, que vierem da região sul do país, tentando tirar um pouquinho do que acontecia de fato, que era um excesso de benefícios dados para a região do eixo Rio-São Paulo. Isso é positivo. O terceiro, que é o que mais choca, que é mais gritante, é a mudança do quanto pode ser beneficiado pela Lei de Incentivo à Cultura. Os projetos deixam de poder serem beneficiados em até 60 milhões e passam a ter um benefício máximo de 1 milhão. Falco, mas isso está certo ou isso está errado? Primeiro, vamos tentar entender como é que funciona a Lei de Incentivo à Cultura. Para o sujeito receber o benefício da Lei de Incentivo à Cultura, primeiro ele faz um projeto, esse projeto é levado para o Ministério da Educação e Cultura, para o MEC, ele é avaliado por pessoas ligadas ao setor da cultura e recebe uma chancela, e essa chancela, essa autorização diz que ele merece tanto, tá certo? Que ele pode captar tantos recursos. Aí esse cara, o produtor, vai levar esse projeto para iniciativa privada, para pessoas. E as pessoas, e a iniciativa privada, pessoas físicas e empresas, podem então patrocinar o projeto. E o que essas empresas ganham em retorno a esse patrocínio? Bom, o que elas ganham em retorno é, a divulgação junto à cultura. A sensação via mídia de que você é um apoiador da cultura, o que cai bem em geral para as pessoas. O segundo ganho, além da divulgação, é uma renúncia fiscal. Quanto se renuncia fiscal? Pessoas físicas podem renunciar a até 6% do valor que deveriam pagar no imposto de renda e pessoas jurídicas até 4%. Então vamos colocar uma média, em média 5% que você deveria pagar, você pode renunciar. Ou seja, o governo federal abre mão de 5% dos impostos que arrecadaria e você repassa isso diretamente para um determinado projeto cultural. Sim, mas quanto é que dá essa renúncia? Em média, 1 bilhão e 700 milhões por ano. Pô, Falcão, é muito dinheiro. É dinheiro que está saindo de projetos para pessoas, para geração de empregos, para geração de renda, para poder patrocinar artistas. E que artistas? Vamos pegar alguns filmes que foram beneficiados pela lei de audiovisual e pela lei de incentivo à cultura. Zuzu Angel, Olga, até anotei aqui, tem outros. Carandiru, Bicho de Sete Cabeças. E nessa hora você dirá, pô, Falcão, então, peraí, eu estou pegando 1 bilhão e 700 milhões de reais que poderiam estar retornando para as pessoas e colocando em artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Bethânia, tudo uma galera aí de esquerda, toda essa galera aí que está botando essa grana no bolso, enriquecendo e patavinas para renda. Certo ou errado? Totalmente errado. Primeiro porque entenda, vamos começar pelo começo. 1 bilhão e 700 milhões de reais anualmente são deixados de receber pelo governo federal para incentivar a cultura no Brasil. A renúncia fiscal anual que o governo federal faz para os bancos é da ordem de 400 bilhões. 400 bilhões! A renúncia fiscal que o governo federal faz anualmente para comércio e serviço é de 78 bilhões. 78 bilhões! Agora você vai levar um susto. Mas isso não tem retorno nenhum para a população. Não tem. A indústria cultural, segundo o IBGE, emprega 53% mais do que a indústria automobilística. Sim, 53% mais. São quase 400 mil empresas voltadas para a indústria cultural no Brasil. Em média, 3 milhões e 500 mil empregos dependem diretamente da indústria cultural. Como é que não tem retorno? Não, mas nos outros lugares não é assim. Não é, exatamente assim não é. Por exemplo, os Estados Unidos, que a gente está fazendo tanta amizade, está querendo copiar o modelo. Os Estados Unidos empregam muito menos em cultura. 70 bilhões por ano! 70!
vender. Faltou mais R$1 milhão. Não é suficiente para um projeto cultural? É. Se for um sujeito com voz e violão, que vai fazer uma turnê pelo Brasil, é muito bom. Se for para você gravar um DVD, é muito bom. Se você fazer uma peça de teatro, é muito bom. Aliás, a maioria dos projetos ficam com menos de R$1 milhão mesmo. Mas se for um musical, se for uma orquestra sinfônica em turnê, se for um documentário... Ah, Falcão, mas esses documentários são todos feitos na base da ideologia. No final é tudo para patrocinar a gente de esquerda. Tá bom, aí eu anotei alguns aqui. Castelo Rá-Tim-Bum foi beneficiado pela lei antiga de incentivo à cultura. Castelo Rá-Tim-Bum é certamente um documentário sobre Che Guevara. Não é não. Central do Brasil. Você já viu Central do Brasil? Gente, Central do Brasil é um filme lindo. Central do Brasil recebeu incentivo da lei de incentivo à cultura. Central do Brasil. Não, você não gosta de Central do Brasil. Então tudo bem. Deus é brasileiro. O Guarani, deve ser porque José de Alencar, no século XIX, era certamente trotskista. Porra, eu não tinha pensado isso. Ele tinha lido Karl Marx antes de Karl Marx nascer. Que é isso que ele está fazendo? E sabe quantos desses filmes poderiam ser patrocinados sobre essa nova circunstância? Nenhum! Porque nenhum deles custou menos de R$1 milhão. Aí eu fico pensando, sabe? Eu vou juntando as coisas. Recentemente uma tragédia terrível aconteceu e a igreja Notre Dame de Paris queimou. No mesmo dia, duas empresas, na verdade 2 bilionários franceses, responsáveis por 2 empresas, anunciaram 100 milhões de euros de doação, outro 200 milhões de euros de doação para a reconstrução. Em um dia, eu até anotei o número para não errar, em um dia, a reconstrução de Notre Dame de Paris, em doações, havia arrecadado 2 bilhões e 600 milhões de reais. Inclusive o governo brasileiro resolveu doar 55 milhões de reais para a reconstrução do Notre Dame de Paris, o que eu acho que está certo. O que eu acho que está certo, porque afinal de contas é uma parte da história da humanidade. Mas a gente faz uma comparação. O mais importante museu brasileiro, Museu Nacional, que fica no Rio de Janeiro, que foi a Casa de Pedro II, a Casa de Pedro I, o mais importante fonte de resguardos de história natural da América do Sul, pegou fogo ano passado. E em 7 meses, nós conseguimos até agora, com doações, só doações, do mesmo jeito que foi Notre Dame de Paris. Doações lá deram 2 bilhões e 600 milhões em um dia. Nós conseguimos 1 milhão e 100 mil reais. É isso mesmo. Não é bi, em 7 meses. O governo federal doou, investiu 8,9 milhões de reais. 8,9 milhões de reais. Isso quer dizer 8,9 milhões de reais. O governo federal deu. A reconstrução do Museu Nacional está orçada em 100 milhões de reais. A empresa Louis Vuitton, sim, aquela da bolsa, Louis Vuitton, sozinha, deu 878 milhões de reais para a reconstrução de Notre Dame de Paris. Isso se chama amor à pátria. Amor à própria história. Isso sim é amor à própria história. Isso sim é amor à pátria. Lili Safra doou, ela, pessoa física, 20 milhões de reais para a reconstrução de Notre Dame de Paris. O engraçado é que ela é uma bilionária brasileira. A doação de empresas brasileiras, porque aquele 1 milhão e 100 mil pessoas que fizeram doações em 7 meses para a reconstrução do Museu Nacional, quase todo esse dinheiro é de pessoas físicas, de empresas. O Museu Nacional só recebeu 15 mil reais de doação. 15 mil! O que é isso que a gente está fazendo, gente? A gente quer vender o Brasil, é isso? Isso não é o governo nacionalista? É para destruir tudo. Ou a gente acorda desse pesadelo, ou não vai ter mais nada para a gente chamar de Brasil daqui a pouco. E antes que alguém fale, mas já queimou.
não há mais o que fazer, o que você espera que eu faça depois que o museu queimou? Eu espero que você faça o que é de sua responsabilidade fazer.